E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer a parte 2 dos sistemas de montagem automatizados. Vamos falar de alguns mecanismos utilizados nesse tipo de máquina, nesse tipo de equipamento, e algumas considerações também sobre o projeto, design e a programação desse tipo de sistema. Bom, na primeira aula a gente falou de maneira geral o que é um sistema de montagem automático. Basicamente é um sistema que vai conseguir fazer a união aí de vários componentes de algum determinado produto. Por exemplo, um isqueiro, um disjuntor, uma lâmpada. São produtos que têm poucos componentes e que precisam ser, em geral, unidos, né? Então a gente pode desenvolver um sistema de montagem automático que vai conseguir fazer essa união desses componentes de uma maneira bastante precisa, né? Sem a necessidade aí, então, de pessoas fazendo essa montagem. E isso vai ser super útil quando a gente tem produtos com uma alta demanda, né? Como, por exemplo, é o caso de um isqueiro, né? Que foi utilizado bastante na última aula como exemplo. Então, pessoal, essas máquinas, em geral, elas vão precisar de uma série de dispositivos que vão fazer a alimentação, né? Essa figura aqui do lado representa, então, um alimentador para uma estação. Basicamente, a gente joga aqui dentro da panela ou da bandeja os componentes, que podem ser uma parte específica ali do produto, e saindo dessa panela, a gente vai ter um alimentador aqui, representado pelo número 2, que vai retirando aos poucos esses componentes da panela e jogando aqui num dispositivo que a gente chama de seletor ou orientador. O que faz esse dispositivo? Ele vai ali através de uma mesa giratória vibratória, vou mostrar na sequência um exemplo, fazer uma orientação desses componentes para que eles vão então para um trilho de alimentação já na posição correta, né? Todos eles aqui enfileiradinhos, bonitinhos, até o dispositivo de escape. E, em geral, esse dispositivo de escape, então, vai estar ligado a uma máquina em mesa rotativa, como a gente viu nos exemplos da parte 1, e, então, esses componentes vão ser fixados no produto que está passando nessa mesa rotativa entre várias estações de montagem. Então, em geral, as estações, os sistemas de montagem vão ter uma série de equipamentos desse tipo que vão fazer, então, a seleção, orientação e entrega dos componentes. Aqui tem um outro exemplo, né, que representa também isso. Nós temos aqui, então, a panela bandeja, e aí a gente vai ter, então, a parte de seleção e orientação dos componentes e um trilho de alimentação, então, que vai até o dispositivo de escape aqui, onde tu tem, então, uma estação que vai aplicar alguma força, algum movimento para encaixar esse componente em cima da base do produto que está passando, então, nessa estação, né? E geralmente tem um gabarito, como a gente viu no exemplo um gabarito, né, ou um local ali onde esse produto fica acomodado temporariamente para receber as peças. Aqui a gente tem um exemplo, então, desse alimentador por bandeja vibratória. Vocês podem ver que tem vários componentezinhos aqui e, em geral, essa mesa fica vibrando e esse produto que está lá no fundo, ele começa a subir aqui por essa bandeja, né? E aí, ao longo da bandeja, a gente coloca alguns mecanismos mecânicos aqui que vão fazer uma orientação dessas peças, para que quando elas saírem da bandeja aqui na saída, geralmente tem uma saída aqui em cima, já saia exatamente na orientação correta, né, que precisa para o trilho de alimentação. Então essa bandeja, ela tem uma espiral, né, um trilho helicoidal, vai vibrando e vai subindo, então as peças vão andando por causa da vibração. Aqui tem um outro exemplo, então, vocês podem ver que tem a bandeja, os componentes caem aqui no meio, e por causa dessa configuração helicoidal e da vibração, esses componentes vão subindo, e vocês podem ver que aqui na saída tem alguns mecanismos mecânicos que vão derrubar esse componente ou girar ele, para que ele saia aqui no trilho de alimentação, ó, já na orientação correta para fazer a fixação. Então, um mecanismo bem tradicional aí desse tipo de sistema de montagem automático. Além disso, né, a gente vai encontrar, como eu falei, vários mecanismos mecânicos que vão fazer aí o reposicionamento e a seleção dos componentes. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, o componente entra e ele ou vai ser derrubado de novo para dentro da bandeja, ou ele vai acabar virando ali, né, para que ele fique já na posição deitada. E aqui a gente tem um seletor, por exemplo, que consegue identificar se o componente é furado ou não, né? Então, o furado provavelmente vai cair aqui e volta para dentro da bandeja, né, selecionado. Para outros exemplos também a gente pode usar algum mecanismo de rampinha, tipo uma rampinha aqui, um trilho que vai girar o componente, tá? Então, dependendo, óbvio, do produto, né, do tipo de componente, a gente vai inserir esses vários elementos de seleção e orientação. E tem um exemplo, então, de uma bandeja desse tipo. Então, tem a bandeja aqui, o cara deposita os componentes dentro, né,
No caso aqui são uns potes para remédios, e depois tem um elevador que vai pegando esses componentes e aí alimenta essa bandeja de orientação. Vocês podem ver aqui, ó, tem um mecanismo para tirar as tampas que estão por cima, são jogadas. Tem um outro mecanismo aqui para girar todas elas, para girar e botar todas que estão com a orientação errada para cima, né? E aí vocês podem ver que já vai para o trilho de alimentação na posição certa, né? Aqui no trilho de alimentação ainda tem um segundo teste para identificar as que estão viradas, ó. Então vocês podem ver que ainda sobra, né, algumas viradas que são rejeitadas, volta para o sistema, para a bandeja de realimentação, e aí chega, né, na parte de alimentação, todas elas já orientadas certinho. Outros exemplos de trilhos de alimentação que a gente encontra são trilhos que vão fazer o transporte, por exemplo, em indústrias de bebidas aqui, das garrafas plásticas. As garrafas plásticas geralmente são fabricadas num setor onde tem todas as máquinas injetoras, a parte do plástico, né? E aí, depois que sai desse setor, elas são transportadas por trilhos aéreos aqui. Esses trilhos têm alguns motores com ventiladores que acabam empurrando, gerando vento ali que empurra essas garrafas até elas irem para o trilho da máquina de invase. Bom, além disso, pessoal, o que a gente encontra aqui, né? O dispositivo de escape é o dispositivo que vai colocar, então, a peça, né? Vai tirar do trilho de alimentação e colocar em cima do componente. E o dispositivo de posicionamento, então, que faz posicionamento físico, né? Em cima do produto. Em geral, pode ser o mesmo dispositivo também. Então, a gente vai ter que bolar ali, dependendo do componente, que tem que ser fixado, né, um dispositivo de escape adequado. E como vocês viram no exemplo da aula 1, um dos maiores objetivos aqui é tu diminuir ao máximo os movimentos que acontecem no sistema. Quanto menos movimento, mais tu consegue reduzir o tempo de ciclo, né, e o tempo de trabalho em cada estação, né? Então, a gente, como é uma linha e está tudo acontecendo em paralelo, quanto mais a gente conseguir reduzir os tempos de movimentação, os tempos de ciclo acabam diminuindo por consequência. Aqui também tem um outro exemplo de um mecanismo de escape em cima do transportador, né? Então, a peça, ela fica numa posição que ela acaba tocando na base e encaixando nela. O mecanismo de pick and place, né, que a gente já falou também, que vai pegar o componente de um alimentador e colocar ele em cima do produto, né, ou da peça base. E também tem aí o que seria tipo um SCARA, né, um robô SCARA que consegue pegar aqui e fazer o giro, então, né, colocar a posição para o outro lado. Claro que depende muito da orientação que precisa ser colocada nessa peça aqui, né, qual mecanismo a gente vai usar, porque tu acaba girando também o componente. Bom, questões importantes sobre esses sistemas de montagem automáticos. Geralmente o sistema de entrega tem que ser mais rápido que o sistema de montagem, então todos aqueles alimentadores de componentes, eles precisam entregar bastante os componentes, né, ou numa quantidade muito maior que o sistema de montagem para garantir que não vai faltar componentes na montagem. A qualidade dos componentes é muito importante aqui, então tu precisa ter uma alta precisão, uma tolerância, geralmente tem valores bem pequenos aqui, justamente porque qualquer falha, qualquer componente fora da especificação vai causar algum tipo de travamento na máquina. Isso é horrível porque se a máquina trava, tu precisa parar o processo, tu precisa ir lá, tirar esse componente. Muitas vezes tu vai ter que... Esse travamento pode causar algum dano mecânico no sistema de alimentação, então tu pode acabar danificando a máquina também e tendo que parar ali por mais tempo justamente para trocar ou desentortar alguma coisa, né? Ou reajustar algum sensor que possa estar detectando porque teve uma deformação. Então a qualidade é um critério absurdamente importante aqui para garantir a produtividade, tá? Então é uma questão bastante relevante. O que a gente mais vê na questão de manutenção dessas máquinas são essas paradas ao longo do processo aí porque travou a máquina de algum jeito. Então precisa ter uma tolerância, né, de dimensões bem pequena aqui, os componentes para garantir a qualidade. E em geral, quando a gente está analisando esse tipo de sistema, a gente vai estar preocupado com os tempos de ciclo, né, que é justamente tentar balancear esse sistema de uma maneira que não tenha uma estação muito mais lenta que as outras. A gente vai tentar controlar a taxa de defeito para ela ser bem baixa aqui. Então, por exemplo, uma taxa de 1 a cada 1.000 unidades, ou a cada 10.000 unidades, né? A gente vai tentar trabalhar com metas bastante grandes aí para manter a taxa de defeito bem baixa. A disponibilidade, que é o tempo médio entre falhas, então, o objetivo é a gente manter essa disponibilidade próxima de 100%, né? Evitando ao máximo as falhas ou tentando reduzir elas. Então, um dos desafios aqui é tu melhorar esse processo para aumentar a disponibilidade dele. E a confiabilidade também do processo, tá? Que tem a ver com a qualidade dos produtos também. Então,
Podem ser utilizados buffers ao longo da produção. Não é comum a gente ver nesses sistemas de montagem que eu trouxe nos exemplos, que é para acumular temporariamente produtos. Vai ser mais útil quando a gente tiver configurações em linha e, eventualmente, alguma estação automática pode ser substituída por uma manual, ou tu ter ainda uma parte manual no processo ali para reduzir algum problema de baixa confiabilidade, né, em alguma parte da montagem que ainda não tem uma tecnologia bem consolidada para isso. Além disso, pessoal, a gente vai usar estação única quando tem uma produção menor, né? Por exemplo, fabricação de PCBs, aí que tu vai ter uma produção média, né, em lotes, e os sistemas multi-estação vai ser para funcionamento por longos períodos e alta produção, que é, por exemplo, uma máquina de envase de bebidas, tá? Que vai colocar o rótulo, vai colocar a tampa, e geralmente é um sistema circular que faz tudo isso. E quanto maior o número de estações, menor vai ser a eficiência, tá? Quanto mais estações, mais dispositivos, mais elementos com probabilidade de falhas, isso vai acumulando a probabilidade de falhas do sistema, tá? Então, quanto mais simples for o produto para atender lá a necessidade, melhor. O que a gente vai geralmente controlar aqui? Bom, eu já tenho uma aula falando sobre rotinas que normalmente tem que ser feitas, né, na programação no CLP. Na aula de automação a gente fala disso, mas geralmente o CLP aqui vai ter que fazer todo o controle do sequenciamento, né, do acionamento dos pistões. Vocês viram que é bastante pistão pneumático em geral para fazer a movimentação. Controle dos servomotores, monitoramento da segurança da máquina, tanto do ponto de vista do operador como de vários sensores que vão identificar condições de falha, e o controle de qualidade, que é então monitorar, contar quantas peças com defeito tem, quantas peças foram produzidas com sucesso. E aí a gente vai ter sensores então para detectar se as partes estão no lugar, se os componentes estão, né, no dispositivo de alimentação, se está na posição correta, se está faltando algum componente também. Então vai ter estações só para checagem e em geral aqui é tudo sinal discreto, tudo sensores liga, desliga, né, bem como os atuadores muitas vezes. Como atuadores a gente vai encontrar pistões pneumáticos e servomotores, então quando a gente precisar fazer esses movimentos precisos. E aí, em geral, a gente vai usar módulos de entradas e saídas digitais, por exemplo, para ligar esses vários sensores aí e reduzir também o cabeamento na máquina, né? Então, tu vai colocar vários módulos de entradas e saídas, e esses módulos vão estar ligados através de uma rede no CLP principal. Beleza, gente? Então, essa aí é a aula referente aos dispositivos, aos componentes que normalmente a gente vai encontrar nos sistemas de montagem automática e algumas questões e considerações de design, qual tipo de sistema vai ser mais apropriado para o produto que tem que ser fabricado.